Mas em entrevista ao Brasil Paralelo, a Jojo Todinho disse que recebeu uma proposta de R$1,5 milhão para apoiar a candidatura de Lula e Alckmin na época das eleições de 2022. Ainda segundo a fanqueira, todos os artistas que fizeram campanha política para o petista ganharam muito dinheiro. Acompanhe. Já estão me atacando, eu tenho que falar mesmo, que eu não falei, não contei. Me ofereceram R$1,5 milhão para fazer campanha quando Lula veio candidato a presidente. Eita, Jojo E eu falei que Todinho. não. Foi só pra você que isso foi oferecido? Não, para várias pessoas. Muitas pessoas. Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money. mas como é que foi? Te ligaram, te mandaram e-mail? Conta um pouco mais né, aí. para não deixar rastro, ligaram, marcaram um almoço, falaram que era trabalho. Quando eu cheguei lá, Era pra isso. apoiar... Eu falei, desculpa, gente. Pra apoiar o Lula não na vai- época não vai das rolar. eleições. Isso aí. Porque eles estavam pegando o quê? Os influencers, alguma coisa? Todas as pessoas que fizeram campanha, páginas de fofoca, que me atacam, todo mundo ganhou dinheiro pra fazer campanha. Não era um mundo movimento... E eu não aceitei. simplesmente- Se pra mim ofereceram R$1,5 milhão, imagine pra outras pessoas o quanto ganharam, né, gente? Cara. Quanto não só ganharam, quanto continuam ganhando. Cara. E da direita, teve alguém, assim, Nunca. se aproximou, querendo que você... Não. Em outro momento da entrevista, Jojo Todinho relembrou um episódio político que teve com a ex-apresentadora Xuxa e falou que as pessoas de esquerda costumam descartar as outras se elas não têm o mesmo pensamento que elas. Vamos ouvir. Também teve o abaixo-assinado, né? Que a Xuxa me chamou pra assinar e eu falei pra ela que eu não ia assinar. Eu tenho no outro Que telefone. abaixo assinado era esse? Era um abaixo-assinado por alguma coisa, acho que contra o Bolsonaro, não sei se era impeachment, mas não sei o que era. Eu sei que era alguma coisa assim, que Que eu a tenho Xuxa te guardado. mandou. E aí ela me mandou, me convidando, e eu dei de maluca. Falei assim, fala com a Renata. Aí nessa hora você era necessária, mas depois ela disse que você era Virei desnecessária. desnecessária. Você se lembra, Chu? Chu. Tem guardadinho. Como as pessoas, elas nos eliminam de uma forma, assim, descarada, por não ter a mesma narrativa que elas. E aí você prega uma narrativa de respeito, do amor, Sororidade. da sororidade, da valorização, e não tem isso. Isso é uma grande verdade. Porque, por exemplo, isso acontece comigo sempre. Desde que eu entrei para o audiovisual, isso é o que mais acontece. Por exemplo, vamos citar um exemplo de uma pessoa que eu nunca fiz mal na vida. Um ex-amigo. Leandro Carnal, do nada, me bloqueou do WhatsApp. E muita gente daquela turma fez o mesmo. É isso. Se você não come do mesmo milho que te dão, você está fora da granja. Graças a Deus. Mas, ainda ontem, o PT, né, ele negou ter feito qualquer proposta para Jojo Todinho. Inclusive, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, disse o seguinte no X, vou abrir aspas. É mentira deslavada que a campanha eleitoral de Lula tem oferecido dinheiro para Jojo Todinho e ela terá de responder por isso. Não teve oferta para ela, nem para nenhum dos muitos artistas que apoiaram voluntariamente. Está na cara que as redes da extrema-direita colocaram esse assunto em pauta para desviar a atenção do indiciamento de Bolsonaro e sua quadrilha. Fecho aspas. Fecho aspas. E aí, Geisiane, você acha que a Jojo Todinho ela tá municiada de prova para ter feito essa afirmação ontem? Então, bom, primeiro eu recomendo a nossa audiência que depois, final de semana, quando tiver um tempinho, dê uma olhada na entrevista, vale bastante a pena. A Jojo, embora ela não tenha... Ela fala de você, né, minha filha? Na verdade, ela fala de o você. programa mencionou, né? Os meninos, o Arthur e a Lara mencionou aí o trabalho de pesquisa que eu faço dentro da área, enfim, das pautas raciais todas.
e tal. Inclusive, muito obrigada. A Brasil Paralelo foi a primeira grande empresa que abriu portas para mim. O primeiro lugar que eu apareci foi justamente nesse podcast, no Conversa Paralela. Mas a entrevista vale bastante a pena porque a Jojo Todinho, ela coloca em palavras... Melhor do que ter aparecido... porque você foi assim, o primeiro lugar que você apareceu foi no Brasil Paralelo, falando da sua pesquisa. Muito melhor do que ter aparecido em filme do Cury, nos anos 70, 80, né, Amor Estranho Amor, se roçando em menor de idade, pois né? Muito melhor. Exatamente, né? Eu não apareci em lugares que tiram o meu mérito. Mas o ponto é que a entrevista é muito boa e, enfim, ela consegue colocar ali de maneira bem articulada o que é a realidade da população que mora em favela, em periferia. Inclusive, eu me identifiquei muito. Eu chamo a atenção principalmente para o ponto em que ela diz quando ela entrou, em que ela menciona ali, conta histórias de quando ela entrou na faculdade e que ela conseguiu vislumbrar novas possibilidades. A partir disso, por exemplo, ela diz que ela está empenhada em aprender inglês, ela está empenhada em aprender português, coisa que a nossa primeira-dama deveria fazer. Ela está empenhada em... É bonito de ver isso, né? A pessoa assumir as deficiências que ela tem e falar, eu estou empenhada em aprender a língua portuguesa. Você não vê ninguém falando isso. Ela fala a respeito de fono também. Ela fala, inclusive, que ela está empenhada em um curso de comportamento para ela se portar melhor nos lugares e tal. Então, assim, é muito interessante ver a entrevista. Vale muito a pena você ver o esforço dessa menina, o esforço da menina que saiu ali da favela e está tentando construir ali a carreira dela. E aí vamos especificamente para a nossa notícia, né? Como eu assisti na íntegra o material, no momento a Renata, que ela menciona, que é uma amiga e assessora dela, inclusive pede para que ela não conte esse caso do PT, justamente para não levantar nenhum problema. O que ela descreve ali é que eles ligaram, né, para ela e ofereceram um trabalho, não falaram por meio de mensagens ou por meio de e-mail ou ligação, qualquer coisa, que seria a respeito disso. Então, quando ela foi para uma reunião presencial, essa reunião só se revelou lá na hora a proposta. Então, respondendo a sua pergunta, se ela teria alguma prova disso, a princípio, não. Ela só falou ali o que aconteceu de fato, porque o combinado seria uma reunião a respeito de trabalho. Contudo, vindo do PT e vindo da esquerda, sinceramente, eu não acho difícil de acontecer. E aí trago aqui de novo aquele caso do Mind8, né? O Mind8 lá, que era aquela agência de publicidade. Que tinha Mind8, né? Mind8. O nome chique é Mind8. Que é lá o tal do Mind 8, né? Se você não fez o FISC. A dona dessa agência uma das donas era a Preta Gil. E aí essa agência de publicidade sempre existiu desde que o mundo é mundo, isso não é ilícito, não há nenhum problema em existir agências. A grande questão é que essa agência tinha 34 perfis de entretenimento que continuam rodando normalmente na internet e mais ou menos 400 artistas e influenciadores. E eles tinham uma linha editorial que esses artistas e esses perfis, incluindo perfis de fofoca, que ela menciona quando ela fala aí, né? Ela fala, olha, tem perfil que está falando mal de mim e esses perfis são pagos para fazer isso. Então, assim, a gente sabe que isso acontece dentro do Brasil. Então, eles recebiam dinheiro para fazer ali a narrativa política. Então, ele faz uma fofoca a respeito de alguém que tem um posicionamento político à direita ou a respeito de algum político especificamente, tudo ali custeado com esse dinheiro. E a gente não sabe também se tem alguma possibilidade de ter dinheiro público envolvido nisso. E aí, trouxe esse caso de volta, porque esse caso gerou uma morte. Essa coisa toda, esse esquema todo gerou uma morte, que foi a daquela moça que teve prints vazados e depois descobriu que o print, na verdade, teve alguma modificação ali em relação ao Whindersson Nunes, que ela teria isso aí foi aquele portal, como é que chama? Choquei. Tem tudo a ver com Granja. Exato. Foi esse portal, exatamente esse portal, que deu saiu um pouco do ar assim que a menina ela se suicidou, porque ela já tinha problemas de saúde e tal, então ela estava muito mal. Quando ela viu a exposição que ela estava na internet, eu acho que uns 2, 3 dias depois. Mas isso não é ódio, né? Não, imagina. Inclusive, assim, uma interesse família público, né? Uma família super saber humilde. que uma menina que nem conhece o Whindersson Nunes estava namorando com ele. É um super interesse Exato. público. E, assim, a família super humilde, você vê o depoimento da mãe de cortar o coração. Então, assim, destruiu a vida da menina, destruiu a vida dessa família. O Choquei passou um período ali em silêncio e voltou e está ativo, normalmente funcionando. Então, assim... Não está em inquérito nenhum, nada? Se a Jojo tem provas concretas ou não, aparentemente não, a não ser que ela, né, depois mostre alguma outra coisa.
Mas o que eu quero dizer é que há lastro, assim, há histórico de que exista de fato uma milícia digital. Ela só não é da direita.